The streets of city C are distributed in a grid as shown below. If P represents where Paul lives and A represents where N lives, in how many ways can John walk from his place to Ann's place if he's going to walk only heading south or east? Então, ó, o Paul mora aqui nesse pontinho P, Ann mora nesse pontinho A, e aí a gente tem uma rosa dos ventos aqui. O John, ele vai sair da casa dele, ele vai andar só para o sul ou só para o leste para chegar na casa da Ann. Só que, de quantas formas ele pode fazer isso, né? Ele só pode andar para o sul ou para o leste, né? Então, repara que ele vai para ele conseguir percorrer completar o percurso, ele vai ter que andar 3 vezes para o sul e 5 vezes para o leste, né? Só que ele pode ir para sul, sul, sul e depois leste, 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 leste. E eu errei aqui na hora. Eu errei. Resolvi errado, mas a ideia é a mesma. Na hora que eu montei a apresentação eu errei. Porque você tem que ir 5 vezes para o leste, né? Então ele não chegou lá ainda. Então ele poderia fazer assim, ó, sul, 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 depois leste, 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 leste. Então faltou um E aqui. Então, mas a ideia vai ser a mesma. Então, ó, abstraia o meu erro, por favor. E aí vai dar certo, vai dar certo. O que acontece? Repara que ele poderia ir para o sul e depois para o leste, para o sul e depois para o leste, para o sul e depois leste, 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 e ele chegaria na casa da Ann, né? E repara que simplesmente ele fazer sul, leste, sul, leste, sul, leste, 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 é simplesmente um outro anagrama dessa palavra aqui, sul, 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 leste, 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 e aí mais o outro leste que eu esqueci. Concorda que é um anagrama? A quantidade de possibilidades distintas que o Paul tem para chegar na casa da Ann, indo só para sul e para leste, é simplesmente a quantidade de anagramas da palavra SSS, essa palavra aqui, E, e aí o outro E que eu esqueci. Logo, de quantas formas a gente consegue calcular a quantidade de permutações de uma certa palavra, a quantidade de anagramas de uma certa palavra com repetição de letras? A gente tem simplesmente, e aí abstrai um pouquinho o meu erro aqui. Imagina que a gente simplesmente precisa andar 4 vezes para a direita, tá? Eu que errei na hora de montar a apresentação. Então, o correto seria a gente ter aqui 8 letras nessa palavra, aqui o 8 e aqui o 5, porque a gente teria 5 letras E. Mas ignora isso, imagina que é a tabela, essa grid aqui que está errada. E aí a gente vai ignorar, vai imaginar que o ponto A está aqui, ó, nessa posição aqui, o ponto A está aqui, beleza? Então aí a gente vai resolver esse problema agora. Então a gente vai fazer a permutação desses 7 elementos, dessas 7 letras aqui, sendo que a gente tem repetição de 3 letras, que são os S's repetidos, e de 4 letras, que são os E's repetidos. Então a gente vai ter isso, permutação de 7 elementos é 7 fatorial, e como a gente tem repetição de 3 e de 4, a gente vai dividir por 3 fatorial e 4 fatorial. 7 fatorial eu posso reescrever como sendo 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 1. E embaixo eu vou deixar o 4 fatorial que a gente já tem aqui, porque a gente pode cortar os dois. E eu vou reescrever o 3 fatorial aqui como sendo 6, porque a gente vai cortar com esse 6 aqui de cima. Tá? Então a gente consegue cortar várias coisas aqui. Então de quantas maneiras o Paul consegue ir da casa dele até esse ponto aqui, onde é a casa da Ann. Tá? Ignora o meu erro aqui, ó. Imagina que a gente está calculando aqui, beleza? São 7 vezes 5, 35. Beleza? E aí? Você já resolveu algum problema assim, desse estilo, usando permutação? Então a gente está transformando um problema espacial, né, de você imaginar um mapa de uma cidade, em um problema que a gente pode resolver como sendo anagramas. E aí? Você já fez algum assim? Ou isso é novidade para você?